O que foi a Revolução Chinesa? O processo revolucionário responsável pela transformação da China em uma nação comunista ficou conhecido como Revolução Chinesa. Foi decorrido após longos anos de guerra civil em que as forças comunistas de Mao Tse-tung contra as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek. Com essa vitória foi fundada a República Popular da China e as transformações começaram a ser feitas pelo novo regime comunista. O que levou até a Revolução Chinesa? Esta revolução foi o resultado final de um longo processo de transformações que aconteceram na China no decorrer do século XX. No começo daquele século, o país era governado por uma monarquia e era uma nação fraca por conta da interferência estrangeira. O território chinês era ocupado por diferentes nações, como a Inglaterra e a França, o que motivou o surgimento de movimentos nacionalistas. O fortalecimento do nacionalismo tinha em Sun Yat-sen um grande nome. A Revolução de 1911, ou Revolução Xinhai, colocou fim à monarquia chinesa e deu início a uma república formada a partir de um governo provisório. O período que se seguiu após 1911 foi bastante conturbado na China, e a instabilidade causou movimentos separatistas em parte do país. Esses movimentos surgiram sobretudo no sul e eram liderados pelos conhecidos Senhores da Guerra, espécie de chefes militares que concentravam poder e influência sobre suas regiões de origem. A luta contra esses movimentos ocorreu no período de 1916 a 1927 e foi encabeçada pelo Partido Nacionalista. Enquanto os nacionalistas lideravam esse combate contra a fragmentação territorial, outro grupo político crescia na China, os comunistas. O fortalecimento do comunismo no país esteve diretamente relacionado ao sucesso da Revolução de 1917 na Rússia. O resultado do crescimento do comunismo foi o fortalecimento da classe do operário, levando ao surgimento do Partido Comunista Chinês, criado em 1921 e inicialmente com 57 membros, todos considerados fundadores do partido. Um deles era Mao Tse-tung, nome de grande relevância no PCC durante os anos seguintes. Guerra Civil. Depois que o PCC foi instituído, tratou de criar relações com o Partido Nacionalista, o maior partido da China naquele período. As ligações iniciais foram bem amistosas, uma vez que a partir da mediação da União Soviética, o Partido Nacionalista aceitou acolher os comunistas em seus quadros desde que submetidos ao comando de Sun Yat-sen. A União Soviética também se estabeleceu como parceira econômica do Partido Nacionalista, fornecendo-lhe armas e outros recursos econômicos importantes. O apoio soviético a um partido visto como burguês acontecia porque afirmavam que a China não possuía as condições históricas necessárias à transição para o socialismo. No entanto, a relação do Partido Nacionalista com os comunistas alterou-se a partir de 1925, quando Sun Yat-sen faleceu e Chiang Kai-shek assumiu o comando do partido. Os comunistas passaram a sofrer uma intensa repressão do Partido Nacionalista porque o Partido Comunista começou a registrar um crescimento considerável, sobretudo nas grandes cidades chinesas, o que incomodava Chiang. Chiang Kai-shek então ordenou uma perseguição aos comunistas, mobilizando tropas para realizar essa tarefa. O aumento da repressão colocou os comunistas chineses em situação de risco, os quais, para evitar a total aniquilação do movimento, optaram por se refugiar em zonas do interior. Essa fuga, que ficou conhecida como Longa Marcha, aconteceu entre 1934 e 1935, quando os comunistas percorreram aproximadamente 10 mil quilômetros, saindo das regiões de Jiangxi e Fujian para se estabelecer em Yan'an. A guerra civil que era travada na China entre comunistas e nacionalistas foi parcialmente interrompida entre meados de 1930 porque os japoneses se tornaram uma grande ameaça para ambos. Em 1931, os japoneses oficialmente invadiram parte do território chinês, evento que ficou conhecido como Incidente Mukden. O território ocupado foi a Manchúria, onde os japoneses fundaram um estado fantoche conhecido como Manchukuo. A hostilidade japonesa intensificou-se e levou o país a declarar guerra contra os chineses em 1937.
Com isso, nacionalistas e comunistas concordaram em impor uma trégua à luta que tratavam entre si para concentrar esforços contra os japoneses na guerra conhecida como Segunda Guerra Sino-Japonesa. Apesar disso, os historiadores registraram que, mesmo no período de trégua, comunistas e nacionalistas continuavam lutando entre si. Reinício da Guerra Civil. A luta contra os japoneses estendeu-se durante 8 anos, e só terminou em 1945, quando o Japão foi definitivamente derrotado ao final da Segunda Guerra Mundial. Com a vitória dos chineses, os líderes dos dois partidos, Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, reuniram-se para debater a formação de um governo conjunto na China. Essas negociações, no entanto, representaram um fracasso completo, porque os nacionalistas exigiam forças comunistas totalmente desarmadas, o que naturalmente foi rejeitado por Mao Tse-tung. Assim, a Guerra Civil foi retomada em 1946, com as forças nacionalistas recebendo forte apoio dos Estados Unidos. Apesar desse suporte norte-americano, as forças de Chiang Kai-shek não possuíam a popularidade que os comunistas tinham, sobretudo entre os camponeses. Esse apoio existia porque durante os anos de guerra contra os japoneses, foram os comunistas que defenderam a população camponesa, além de terem implementado medidas que garantiram o acesso dessas pessoas a um pedaço de terra. Após o reinício da Guerra Civil, as forças comunistas eram superiores a 10 milhões de pessoas, que de 1946 a 49 foram ampliando seu domínio sobre o interior da China, deixando os nacionalistas cada vez mais isolados nas grandes cidades. Em janeiro de 49, as tropas comunistas conquistaram a cidade de Pequim. Assim, Chiang Kai-shek e toda a cúpula do Partido Nacionalista e a alta burguesa da China fugiram do país e se refugiaram na ilha de Formosa, conhecida atualmente como Taiwan. Com a fuga dos nacionalistas, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China no dia 1 de outubro de 1949, iniciando assim as transformações que implementaram o comunismo na China.